Bem-vindos ao Receitas para Lucrar. No programa de hoje vamos conhecer a história da Claudiane Pindombeira, ela que é proprietária da Mr. Cookies. E claro, a nossa receita de hoje não poderia ser diferente. Vamos ensinar uma receita de cookies maravilhosa. Ela me ensinou o nome, viu? Cookies New York Nuts, uma receita tradicional norte-americana que você vai aprender hoje aqui junto com a gente. Você ficou curioso, gostou? Então pega o caderninho e vem com a gente porque começou o Receitas para Lucrar. Eu já estou aqui com ela, Claudiane Pindombeira, da Mr. Cookies. Claudiane, vou chamar de Anne, viu, gente? Anne, seja muito bem-vinda ao Receitas para Lucrar. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Ah, que maravilha. O prazer é nosso, né, de você ter nos recebido para contar um pouco da tua história e também, claro, nos ensinar a receita de um cookie maravilhoso, todo especial, que eu tenho certeza que o pessoal vai adorar. Mas, Anne, conta pra gente, né? Como foi que tudo começou? Conta um pouco da tua história, como foi que começou essa paixão pela confeitaria? Eu acho que desde que eu me entendo assim por gente, eu sempre me imaginei trabalhando com algo relacionado à alimentação. Não tinha predileção. E a confeitaria sempre me despertou muita curiosidade, né? E por um bom tempo eu trabalhei com confeitaria de bolos. E aí passei um ano e pouco, aí mudei, trabalhei um período na indústria. E aí quando eu saí de lá, eu falei assim, não vou mais trabalhar em lugar algum, de CLT, vou empreender. E aí veio a questão da gastronomia. Passei a empreender. Primeiro eu comecei no ramo de marmitas. Sim. Aí depois de um tempo, eu meio que me desgostei da área. E aí resolvi empreender com os cookies. E aí eu já via há muito tempo, nas redes sociais, principalmente os cookies americanos, e eu ficava babando, né? Porque são cookies bem bonitos, altos. E aí eu decidi que eu ia fazer também os cookies para venda. E comecei a pesquisar receitas, e aí fiz alguns cursos na área, porque eu não tinha a menor noção de como era que eu ia fazer, porque eu não sabia nem para onde ia, nem por onde começar. E comecei a pesquisar. E aí fiz os cursos, mas alguns cursos não me entregaram aquilo que eu esperava, que eu queria e buscava em um cookie, que era um cookie americano. Sim. Então, aquele cookie alto, com aparência mais rústicas. E aí comecei a fazer inúmeros testes, até finalmente descobrir a minha receita, que são as receitas que eu trabalho hoje, que são receitas que eu comercializo hoje. Então, levou mais ou menos um ano. Do início, né, que eu comecei ali a desenvolver minhas receitas, até realmente ter o produto que eu queria para comercializar. Brincadeira. Para você, qual foi o maior desafio durante esse processo? O maior desafio é encontrar os ingredientes que eu buscava e que eu precisava nas minhas receitas. Porque aqui, né, em Feira de Santana, às vezes eu não conseguia encontrar tipo de chocolate específico ou um ingrediente específico, tipo os recheios que a gente utiliza. E aí encontrar para fazer os testes foi muito difícil, foi bem trabalhoso. E o que foi que te inspirou? Você disse que sabia que gostaria de trabalhar com gastronomia, com comida, só não sabia como nem o que. Mas teve algo ou alguém que te inspirou nesse processo que você falou bem assim, poxa, que despertou essa sua paixão pela comida, seja para provar ou seja para trabalhar? Eu passei um período que eu estava muito acima do peso. E aí eu precisava emagrecer, porque eu estava com gordura no fígado. E aí eu comecei a fazer acompanhamento nutricional. E naquela época eu não achava locais assim, vamos dizer, adequado para comprar as marmitas, né? Como eu trabalhava, eu não tinha tempo de fazer, então eu comecei a produzir em casa à noite e para poder levar para o trabalho durante o dia. Os amigos viram e aí começaram a me pedir também. Então, eles começaram a me encomendar as marmitas. E aí eu fui vendo que aquilo poderia ser uma fonte de renda. E aí foi aí que eu comecei. Antes mesmo de sair de lá, né, de onde eu trabalhava, da empresa que eu trabalhava, eu já tinha visualizado que era aquilo que eu queria fazer.
Impressionante, né? Uma situação sua pessoal Isso. fez com que você se lançasse de forma meio inesperada Exatamente. no ramo ela teve, antes dela ter a empresa, ela teve os clientes, assim. Isso. Ela foi na contramão, que a maioria das pessoas sonham, projetam e depois vão atrás dos clientes. Os clientes que foram atrás dela. Então, Começaram a me pedir, aí eu comecei a criar os kits, os combos, aí o pessoal foi comprando e foi indicando. E quando eu vi, eu já estava no meio, eu já estava empreendendo e segui. foi indo e foi. É. Mas é isso aí. E a Mr. Cooks, como foi que surgiu? De onde veio a ideia do nome? Então, eu falei, eu vou empreender. Eu já empreendo, mas eu quero mudar de área, eu quero novos ares, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí, como eu já via os cookies e eu gostava, eu falei, vou fazer cookies. Mas como eu também ainda não sabia, porque eu só sabia que eu queria fazer. Agora, como seria, não tinha a menor noção. E aí, comecei a pesquisar nas redes sociais. A maioria dos vídeos que eu via era vídeos americanos, né? Sim. E aí eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Vou criar um Instagram e vou começar a mostrar o processo de criação, né? E aí, toda vez que eu ia fazer algum teste, eu mostrava. A princípio, o nome nem era Mr. Cooks. Eu não lembro nem o nome que tinha lá. Eu acho que tinha meu nome, Anne. E aí, passou um tempo, eu falei, não, preciso criar um nome para os meus cookies. E eu não sei de onde surgiu Mr. Cooks. Só sei que um dia, eu pesquisando, não lembro se foi pela internet, nomes de lojas, veio na mente, vai ser Mr. Cooks. E ficou. E permaneceu Mr. Cooks e fixou, e todo mundo hoje conhece e gosta. Mr. Cooks. E há quanto tempo você está com o Mr. Cooks? Mr. Cooks tem um pouco mais de um ano. 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Você estava falando, você não trabalha só com cookies também, Não, né? Você isso. é personal chef. Personal chef. Como é isso, minha amiga? Conta pra gente, explica pra gente. Eu faço atendimento domiciliar para confecção de marmitas, dietas personalizadas. Você trabalha fora, tem uma dieta corrida, uma vida corrida, uma agenda lotada, você não tem tempo de cozinhar para si. Seja ela uma dieta personalizada prescrita pelo nutricionista, ou até mesmo você quer se alimentar melhor, quer ter a sua alimentação ali pronta para você chegar, aquecer e comer. Eu vou até a sua casa, preparo todas as suas refeições de acordo a um cardápio pré-estabelecido entre a gente e deixo tudo prontinho. Aí você só precisa armazenar e durante sua semana, seu mês, você só precisa tirar, aquecer e comer. Tu já pensou? Chegou naquele abafamento do trabalho, muito. naquela correria. Você vê, até a marmita que você leva para o trabalho, porque às vezes tem pessoas que nem conseguem ir em casa. E principalmente a dieta prescrita pelo nutricionista, porque nem todo mundo sabe seguir a dieta. Pesar tudo certinho, né? Conseguir confeccionar todo dia ali aquela dieta planejadinha, e aí facilita muito. E às vezes as pessoas deixam de comer bem justamente por isso. Às vezes não tem um tempo adequado para poder fazer as preparações. Então, a vida é muito corrida, aí acaba optando por alimentos mais rápidos, né? E aí eu acho que entra a questão de você acaba não se alimentando de forma saudável. Que evita comer fora, né? E aí você tem a alimentação ali prontinha, muito dificilmente você vai pedir um delivery ou você vai sair para comer fora. E aí a economia é certa. Deixa para comer fora, o dia do o finalzinho de semana, né? Aí você come fora. É o dia para você bagaçar. Então, aí você come o que você quiser. Exatamente. Então, além de termos cookies maravilhosos, ainda a gente tem essa opção. Isso. Exatamente. Se você quiser, a Anne vai lá na sua casa e prepara, deixa tudo, ó. Tudo bonitinho, organizadinho, ó. Só pegar, comer. Maravilha. O nosso bate-papo, Anne, está maravilhoso. Mas o pessoal de casa fica curioso também. E principalmente para o passo a passo da receita. Hoje nós vamos ensinar um cookie de... O cookie New York Nuts, que é o cookie mais tradicional que a gente tem dentro da confeitaria relacionada a cookies. Então é isso. Cookie New York Nuts. Mas para você conferir o passo a passo dessa receita,
é no próximo bloco. Não sai daí não, a gente volta já já. Voltamos com receitas para lucrar e agora chegou aquele momento desejado que é de saber o passo a passo dessa receita. Como é a receita mesmo que a gente vai fazer hoje? Uma receita do cookie New York Nuts, que é o meu cookie predileto e é uma das receitas mais tradicionais que tem em relação aos cookies. Maravilha! Então, antes de tudo, quais são os ingredientes? Vamos até distribuir aqui para o pessoal ver melhor. Quais são os ingredientes que vão nessa receita? Ó, a gente vai utilizar farinha de trigo. Quanto de farinha de trigo? 402 gramas de farinha de trigo. 450 de chocolate. 207 de manteiga. 4 gramas de fermento e 4 gramas de bicarbonato. 50 gramas de nozes. 108 gramas de açúcar refinado, 95 gramas de açúcar mascavo e 61 gramas de ovos. A gente já explicou aqui em outros programas a importância, né? Porque não fala quantidade de ovos e sim o peso, porque principalmente quando se trata de confeitaria, a exatidão, meu amigo, faz toda a diferença. E a gente sabe que tem ovos maiores, ovos menores. Então pesa, que é para a receita dar certo e ficar daquele jeito no final. E qual o primeiro passo? A gente vai separar um bowl, uma espátula e um batedor. Em primeiro lugar, a gente vai misturar a manteiga com os açúcares. Sim. Manteiga, temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Todos os ingredientes em temperatura ambiente. Açúcar refinado. E o açúcar mascavo. Aqui agora a gente vai misturar esses 3 ingredientes até obter um creme mais clarinho. Para facilitar, se quiser, pode usar o batedor, tá? Certo. Mas ainda não é necessário. E aqui a gente vai misturando bem até incorporar tudo. E essa importância também da manteiga estar nesse ponto, né, de pasta, temperatura ambiente, para facilitar o processo de homogeneizar com os outros ingredientes. Então nada de pegar aquela manteiga que tá lá na sua geladeira, dura igual a pedra, para poder colocar aqui. Para fazer os cookies. E aqui a gente vai incorporando um pouquinho de ar, para deixar um pouquinho mais fofinho. Quando chegar nesse ponto aqui, a gente vai adicionar o ovo. E aqui agora, a gente vai usar o fouet, que vai facilitar para a gente misturar isso aqui. Aqui agora a gente vai incorporar os ovos com o açúcar e a manteiga. E ali a gente já tinha clara e gema, né? Isso, misturado. Uma receita como essa, ela costuma render quantos cookies? Depende muito do peso, né? Como a gente sempre trabalha com os cookies por peso, mas em média aí de umas 10 unidades de 150 gramas. Perfeito. Uma receita então, que rende bastante, rende. Porque na minha cabeça aqui, você olhando aqui, parecia assim, isso vai render pouca coisa, mas... Não, quando você coloca o chocolate, ele aumenta bastante a receita. E aí chegou nesse ponto aqui, tá vendo? A gente vai incorporar a farinha de trigo e o bicarbonato com o fermento. Nessa parte a gente volta a usar a colher e aqui a gente vai incorporar bem, tá? Até misturar todos os ingredientes. Essa parte é um pouquinho mais chatinha, que dá um pouquinho mais de trabalho. Às vezes é aquele momento que parece que vai dar errado, mas depois dá certo. Mas dá certo, sempre. Eu acho que toda boa receita, ela tem esse momento. Aquele momento que fala pra você, rapaz... É momento de tensão, né? É, uma adrenalinazinha. Incorporou bem. Chegou nesse ponto aqui, que tá todos os ingredientes incorporados. Virou uma massinha. Aí a gente adiciona o chocolate
que é bastante chocolate. Quem gosta de chocolate. Cookie só é bom bem chocolatudo, né? Esse chocolate que você usa, chocolate ao leite, meio amargo? Aqui fica a critério de quem vai fazer, tá? Mas eu sempre gosto de usar o chocolate meio amargo, porque traz equilíbrio, né, pra receita. Ele não fica aquele cookie tão enjoado. Então, quando ele é 50%, 70%, Maravilhoso. fica perfeito. E para trazer crocância, a gente usa as nozes, tá? Que tá levemente tostadas. Eu prefiro usar elas assim do que ao natural. Porque é bom demais, gente. E aqui é outro momento tenso, né? Que você fala assim, como que vai incorporar tudo aí? Exato. Mas vai, acredite Gente, tanto que vai. recheio. Agora, para o cliente que está vendo um negócio desse aqui, ele fala, quero. Porque às vezes você vai comer o negócio, não tem. Não você tem, vai né? catar O chocolate. os incrementos e não acha. Que cookies sempre muito generosos. Em recheio, em chocolate. É que a gente está mostrando uma versão, né? Mas é uma infinidade de... Muito. Os cookies, ele permite isso, né? Você tem uma gama de opções. Você pode fazer cookie com o recheio e as combinações que você quiser. Nessa receita aqui, por exemplo, se você Só pode quiser... inventar nessa hora. se você quiser, tipo, trocar as nozes por outra oleaginosa, vai ficar perfeito. Trocar o tipo Castanhas, de amendoim. chocolate, fica perfeito também. Chegou esse ponto aqui, é o momento da gente modelar os cookies, que é a minha parte predileta. Então, a gente vai colocar aqui do ladinho. Eu tava brincando aqui com ela antes de a gente começar a gravação do programa, dizendo que hoje nós estamos combinadinhas sem combinar. A gente não combinou, né? Mas estamos de rosa. Eu com meu look aqui, Cris Maia, como sempre me vestindo para o Receitas para Lucrar. E aí hoje nós estamos, Gêmeazinhas de cor. Exatamente. E aí a gente vai precisar de uma balança de precisão, tá? Isso assim, para quem vai comercializar. Para quem vai comer em casa, pode fazer o tamanho que o coração mandar, né? Então, grande, pequeno, médio, ó. E aqui a gente vai porcionar tamanhos de 150 gramas, tá? Mas, como eu falei, né? Se você vai fazer para comer, o tamanho que o seu coração mandar. Acho que a mulherada, no dia que tá de TPM, vai querer colocar um dobrado. Um dobrado. Ó, aqui tá um segredo dos cookies americanos, tá? A gente não boleia ele assim, de maneira alguma. Porque quando ele assa, ele fica aquele cookie esparramadinho. Não fica aquele cookie bonito, vistoso. Quando a gente faz o porcionamento, a gente dá leves amassadas assim, ó, com os dedos. Aí o pulo do gato já. E aí, quando ele assar, ele vai se manter aquele formato maravilhoso e vai ficar um cookie muito mais suculento por dentro e crocante por fora. Maravilha, que é do jeito que a gente quer. Exatamente. Gente, o cheiro tá maravilhoso. O chocolate tem um cheiro gostoso. O próprio açúcar mascavo também, ele tem um aroma. A combinação com a manteiga também faz muita diferença. É outro ponto alto e muito importante, né? Em relação aos cookies. A manteiga faz toda a diferença. E outra coisa, sempre que você for pensar, eu acho que tanto para fazer em casa quanto para comercializar, porque em casa também a gente tem que fazer tudo com muito amor e carinho. Sempre. Eu particularmente, eu sempre digo que comida é afeto. Então, não é porque é na sua casa, você vai fazer de qualquer jeito. De qualquer maneira. Mas como a gente está falando também de comercialização, é importante ter em mente ter produtos, né, de qualidade, porque você está tendo uma receita incrível ali. E às vezes, poxa, não saiu do mesmo jeito, mas às vezes você não escolheu uma manteiga de qualidade, um ingrediente, um chocolate de qualidade. Exato. Se for listar que realmente, né, faz muita diferença, manteiga e chocolate. Então são assim os pilares. Você pode até fazer com margarina, tá? Mas não vai ter a mesma qualidade, o mesmo sabor. Até a coloração dele fica diferente. Muito diferente. Uma pergunta que eu acabei não fazendo. Sim. A manteiga que você utiliza, manteiga com ou sem sal? Aí fica muito a critério também de quem vai fazer. Eu, particularmente, sempre uso manteiga com sal. Inclusive, foi um dos segredos que eu descobri quando eu comecei a fazer os cookies. Porque toda receita tá lá, manteiga sem sal, manteiga sem sal. Só que aqui é muito difícil de encontrar manteiga sem sal. E aí eu resolvi testar manteiga com sal.
E o cookie ficou incrivelmente bom, porque ele fica muito mais equilibrado, muito mais gostoso, muito mais. Prontinho. Aqui, depois que a gente boleou, a gente vai levar ao freezer por no mínimo 4 horas. Ele não pode ir direto ao forno, porque se você levar agora, o fermento vai reagir com bicarbonato e o cookie vai esparramar e você vai ter uma sola ao invés de um cookie. Bonito, alto e delicioso. Então, freezer, no mínimo 4 horas, pra gente ter um cookie delicioso. Depois de 4 horas, eu já deixei aqui montadinho, a mesma receita. E esse aqui já ficou congeladinho, tá vendo? E aí ele vai sair assim, congelado mesmo. É desse jeito que ele vai ao forno. Não é para esperar derreter, né? Não vou esperar descongelar, não é? Do jeito que tá, vai. A gente vai ligar e vai pré-aquecer o forno, tá? Muito importante você pré-aquecer o forno antes de assar os cookies. Aí vai depender muito. Se for um forno profissional, ele tem um timer, tá? Então, quando ele chegar à temperatura, que eu aqui utilizo 215, ele vai apitar e você vai colocar os cookies. Se você estiver fazendo de casa, onde é um forno, né, mais doméstico, você vai colocar e vai aquecer ele por no mínimo 20 minutos. Se você aquecer menos que isso, vai dar diferença nos cookies. Porque é o tempo de ter equilibrar a temperatura. Isso, porque o cookie, ele assa em uma temperatura mais elevada, porque ele assa de dentro para fora. Mas ele vai criar uma crostinha por fora e o interior dele vai continuar úmido e molinho ainda. Então, às vezes, quando a gente olha e fala assim, tá cru ainda. Não, ele já chegou no ponto. Quando você retira ele do forno, aquele finalzinho da temperatura ali que ficou dentro do cookie vai finalizar o cozimento dele. Então, tem que ter esse cuidado na hora de colocar. Então, a gente vai aquecer o forno ali durante uns 2 minutinhos, mais ou menos, a 215 graus. E aí a gente vai assar eles por 12 minutinhos exatos. Lembrando que aqui é um forno profissional. Isso. Em casa, 215 graus, 20 minutos para aquecido. Isso. Porque senão, ele não assa direito. E aí vai acontecer a mesma coisa dele esparramar. Eu tenho certeza que em casa o pessoal tá com essa dúvida. Normalmente os fornos convencionais, a gente não tem essa temperatura dos 215. Acho que é 200 e 220. Eu sempre recomendo usar a maior temperatura. Chegou 20 minutos, você vai colocar o cookie e vai esperar aí uns 12 minutinhos. Mas dá para você olhar também. Quando ele começar a ficar com aquela casquinha douradinha por cima, tá no ponto. Você pode retirar. Então, dica de mestre, aproveita. O que você recebeu de pulo do gato aqui, minha filha, errar em casa não é possível. E ó, que foram muitos testes até descobrir o ponto perfeito. Você está tendo a oportunidade, como ela já contou aqui pra gente, ela não teve essa beleza para poder descobrir essa receita, não. Então, foi tudo na raça. Na raça, então... A gente está aguardando aqui chegar na temperatura, como ela falou, aqui ele chega na temperatura e ele avisa. Avisa, 215 graus. A gente está aguardando. Então me conta quais são os sabores mais vendidos aqui por vocês. Nutella e Kinder Bueno. São os sabores assim disparados, que a cada 10 pedidos, 9 com certeza vai ter um desses 2 sabores. É mesmo? O pessoal ama muito. E se esgotar, o pessoal não quieta enquanto a gente não faz reposição. É mesmo? Manda mensagem, pergunta, é o tempo todo. Nutella e Kinder Bueno. Maravilha. Agora a gente vai levar os cookies para assar por 12 minutinhos a 215 graus, tá? Maravilha, bora lá. Lembrando, é sempre bom colocar papelzinho manteiga na forma para não grudar os cookies. Como ele tem bastante chocolate, às vezes pode derreter e acabar grudando na forma. Então a gente sempre usa papelzinho antiaderente, no caso papel manteiga, que facilita na hora de você retirar. Maravilha. Também não pode posicionar muito próximo, porque eles dão uma engordadinha. Então aqui na minha forma, normalmente eu asso 5 unidades por vez. E como é rapidinho, né? Então dá para fazer. Muito rápido. Agora é só aguardar que daqui a 12 minutos a gente tem cookies fresquinhos. Maravilha! Eu tô ansiosa para poder experimentar. Mas a gente vai aguardar. A gente rapidinho.
completar esse processo e aquela parte que vocês sabem que eu adoro. A melhor parte. Nós já temos aqui o nosso Cookie New York Nuts, que são esses aqui que acabaram de sair do forno. O cheiro está tomando conta do ambiente. Eu falei com ela que eu não estava com fome, mas comecei a sentir fome, porque realmente... E foi muito rapidinho mesmo, 12 minutinhos. 12 minutinhos ficam prontos. Cravado. E aqui são outras opções que você tem também no cardápio. Isso. Que são que você disse que são os mais vendidos. Mais vendidos aqui. O Kinder Bueno, Kinder Bueno, Nutella e esse é o Red Velvet. Esses são cookies recheados. Isso. Perfeito. Todos eles são mega recheados. Esses aqui são os nossos cookies mais vendidos. São os cookies recheados. Kinder Bueno, Nutella e o Red Velvet. E eu aprendi, viu, gente? Ó, esse aqui é o New York Nuts. Pois é. Que são os nossos cookies com chocolate meio amargo e nozes. Ficam deliciosos. E antes você estava me falando que os cookies aqui, o diferencial é que são assados... São assados na hora. Quando você faz o pedido, a gente assa o cookie na hora. Você recebe em casa assim, quentinho. Luciano, dá um close aqui para o pessoal ver. Olha só, gente, a situação disso aqui. Ela disse que isso aqui não é o recheado. Imagina os nossos cookies recheados. Olha para isso, chega a estar desmanchando uma crocância, uma camadinha incrível por fora. Olha só. Eu vou ter que, ó, fazer que nem criança faz. Lamber os dedos. Aqui pode se lambuzar, não pode? Pode. Com licença, gente. Licença, vocês não estão vendo isso? Fique à vontade. E agora é hora de experimentar. Eu vou dar nota no final. Cheiroso e bonito está. Eu exijo, viu? Eu exijo. Vamos lá para ver se realmente está garantido. Eu tô aqui toda me lambuzando, mas faz parte, né? Vamos lá. Gente, isso é bom demais. Muito bom, né? É assim, quentinho, fica espetacular. É outra textura, é outro sabor. E por fora realmente fica... É, a casquinha crocante e por dentro extremamente macio. Tudo isso que ela falou. Eu vou precisar me ocupar só mais um pouquinho. Pode continuar falando, eu estou aqui só vendo o negócio. Pode falar aí. É, faz muita diferença, né? O cookie assado na hora, porque ele mantém, né, essa crocância por fora e essa maciez por dentro. Depois de algum tempo, depois de algumas horas, ele já vai ficar mais maçudinho. Ele já não tem mais a mesma suculência que tem assim assadinho na hora. Então faz muita diferença um cookie assado na hora. Gente, isso aqui é bom demais. Muito bom mesmo. Enquanto eu continuo comendo, Sim. Conta pro pessoal como é que eles podem fazer para comprar esses cookies maravilhosos. A gente está na plataforma de delivery, tá? No iFood. Ou diretamente conosco. Pode entrar em contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp. A gente tem um link com cardápio. Lá você vai poder escolher todos os nossos sabores de cookie. Lá você finaliza seu pedido. Tanto pode retirar aqui conosco, quanto pode solicitar entrega e a gente leva até você. Anne, muito obrigada por ter nos recebido e ensinado essa receita incrível. Eu tenho certeza que, assim como eu, o pessoal de casa também adorou. Mas é aquilo que eu sempre digo, não perca os próximos episódios do Receitas para Lucrar, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Até o próximo programa. Tchau, tchau!